Fuck My Brain. Antes de começar um programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. Você não acha que tá velha demais pra... Nos colocam, às vezes, em caixinhas com prazo de validade. Então, isso que me aflige. Sempre ouvi essa frase, você tá louca, você tá louca. Mas o tá louca, talvez as pessoas quisessem dizer tá velha. Atrás do que você tá se escondendo pra não dar espaço? Né? Porque você fica vivendo naquela zona de conforto e acaba se acostumando com o ruim. Quero me reconhecer no meu RG até o fim dos meus dias. Eu quero pegar meu RG aqui e falar assim, mesma pessoa. Se você me acha esquisita, O problema não é seu, não é meu. sorry, vai se tratar, São seus porque eu tô padrões. super tranquila. É que muitas das vezes também a gente acaba não tomando uma decisão por conta do outro. Eu não levanto bandeira de todo mundo tem que ter cabelo branco, tem que mostrar que é velho, tem que ter cabelo branco. Por isso que eu adoeci. Porque a gente adoece. Quando a gente não ouve nosso coração, quando a gente não se ouve, a gente adoece. Eu não quero investir a minha carreira, meus anos e minha vida para chegar na idade que ela tinha naquela época e me sentir completamente escanteada. Dou uma dica de qualquer uma de nós. Assista F My Brain. Claro, pelo amor de Deus. Aqui, ó, fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Muito bem. Tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando mais um fantástico episódio da F My Brain. Aqui a gente traz todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Aqui na F My Brain o conhecimento é descomplicado. E atenção ao nosso tema de hoje. Você não acha que tá velha demais pra... Fuck My Brain. E para falar desse assunto, uma mulher que não está velha pra nada, e vamos mostrar que ninguém tá, mas ela é uma luz, é um farol nesse assunto, Fabiana Scaranzi. Uma honra tê-las aqui conosco. Ela que é jornalista, escritora, especialista no comportamento humano, colunista da revista Forbes, professora convidada do MBA do IBMEC, conselheira no Winning Woman da Ernst Young. Ela trabalhou durante 18 anos na TV Globo, foram 13 anos, na TV Record 5 anos. Ela escreveu o livro Mulheres Muito Além do Salto Alto. Ela é cofundadora do primeiro coworking feminino do Brasil, Spaces by Fabiana Scaranzi. Agora vem atenção, porque olha a transição dela. Ela se casou pela segunda vez aos 46. Ela fez uma transição de carreira aos 48. E aos 59, só acredito vendo o RG dela, ela se formou em sua 4ª faculdade, a de psicologia. Ela tem uma startup de liderança feminina em processo de captação de investimento. Suas mentorias Bora Juntas sobre transição de carreira e protagonize-se para pessoas que querem ter uma comunicação protagonista já ajudaram centenas de pessoas. Fabiana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês, assim, com vocês também. Um prazer enorme estar aqui. Eu já era fã, já assistia o podcast, aí quando vocês me ligaram eu fiquei tão feliz, ainda mais para falar sobre esse assunto, né? Perpassam tantos assuntos por saúde mental, por etarismo, perpassa muita coisa e principalmente para as mulheres. Precisamos falar Então disso. a gente precisa falar para normalizar mais, para que as outras gerações venham com mais tranquilidade, envelheçam com mais tranquilidade. Ai, né? maravilhoso. Já E quem gosto. está aqui? Quem está aqui? Atenção, Marina Machado e Natália Mestre. Eu que sou especialista em comportamento humano, me formando em filosofia e aqui, humildemente, pronta para aprender horrores. Junto a ela, maravilhosa e musa, Natália Mestre. Oi, 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 pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Fabiana, que Oi, delícia! Seja muito bem-vinda. Fiquei na caça de Fabiana. Nos falamos bastante, mas assim, uma delícia, super receptiva, foi muito bom desde o começo e tenho certeza que hoje faremos um programa maravilhoso, assim, não tenho nem dúvida, bora! Esse momento da nossa conversa, Fabiana, ele vem muito colado a um filme lançado no ano passado, em 2024, que traz muito desse tema, né? Você tá velha, não acha que está velha para, né? Que é o Substância. Você chegou a assistir o filme? Assisti. Queria botar só um pouquinho do trailer, porque para quem ainda não viu, e eu vou falando em cima do trailer, pode rodar,
é uma coisa, assim, impressionante a entrega da atriz Demi Moore, que se expôs pra caramba. Ela ganhou, inclusive, o Globo de Ouro. Mas é fascinante o que eles criaram aqui, porque é isso que a gente vive. Principalmente nós, mulheres que trabalhamos em televisão, essa ideia de que nós temos uma faixa etária e um limite. Acabou, não importa o que você construiu, a competência que você tem. Chegou ali a primeira ruga, acabou a sua carreira, né? E é incrível o que eles criaram nesse filme. Então, fica aqui a sugestão. Como é que você enxerga, né, essa forma com que a gente ainda lida com uma limitação, como se a gente passasse uma barra, passasse um sinal e falasse, a partir de agora você já não pode mais? Eu fiz um post na semana passada, que eu acho que até a gente comentei com a Natália e tal, que nos colocam, às vezes, em caixinhas com prazo de validade. Então, isso que me aflige, né? E eu nunca... Engraçado isso, assim, de verdade, de coração. Sempre eu tive interesse por várias áreas, e a gente vai falar de algumas transições que eu fiz, de algumas áreas em que eu fui, em algumas faculdades que eu fiz, porque eu fiz 4. Eu sempre pensei mais no meu interesse do que na minha idade. Nunca nada me parou no sentido de... já tá velha pra isso. Eu ouvi muito, não ouvi pouco. Ou tá velha, ou tá... Não, você tá louca. Tá louca foi a frase que eu mais ouvi na minha... Você tá louca, você não vai sair da televisão pra fazer uma transição de carreira, pra fazer palestra, pra fazer pra fazer um site. Eu tinha um site super grande e tal. E sempre eu ouvia essa frase, você tá louca, você tá louca. Mas o tá louca, talvez as pessoas quisessem dizer tá velha. Sim. E não tinham coragem. Mas eu acho que as duas coisas andaram muito juntas. Mas isso nunca me pegou. Eu fui trilhando, e nessa última formação, que foi a faculdade de psicologia, aos 54 anos eu decidi entrar na faculdade, porque eu tenho muitos amigos psicólogos e psiquiatras que sempre falaram assim, Fabia, você é praticamente uma psicóloga de botequim, cara, senta a bunda lá na faculdade, vai aprender, vai ler os teóricos, vai saber mesmo, vai ter um embasamento para fazer isso profissionalmente, se você quiser, porque você tem muito talento para isso. E eu sempre ouvia isso deles. Quando fechou tudo por causa da pandemia, eu tive esse insight, falei, é agora. Então eu entrei na faculdade aos 54, quando fechou tudo para a pandemia. E a faculdade de psicologia é presencial. São 5 anos, né, que a gente vai presencialmente. Mas vamos dizer, eu consegui fazer 2 anos online, por causa... Então isso também me deu um pouco de gás, assim. Mas eu estava estudando durante a pandemia. Então, assim, foi muito positivo. Aí várias pessoas falam assim, mas... Na sua classe não perguntavam, não achavam estranho, não viravam o olhinho, né? Porque tem os olhares, a gente fala da comunicação não verbal. A frase que você ia dizer era, não ficavam tietando, eu também. Você conseguia andar na faculdade. Teve caso, é que a gente está falando aqui sobre isso especificamente. Mas claro, no começo era muito esquisito, os professores às vezes se achavam esquisitos ali naquele papel, né? E eu conversava com todos sempre dizendo, relaxa, eu tô aqui como aluna, eu estou aprendendo, aqui você é a maior autoridade, fica tranquilo. E para as minhas colegas, os meus colegas que fizeram os 5 anos comigo, eu dizia isso, porque às vezes eu levantava a mão e as pessoas, eu falava, gente, aqui eu sou aluna, claro. Aqui eu sou aluna, aqui eu tô aprendendo, porque também se a gente vem de um lugar, se coloca num lugar onde a gente já tem 3 faculdades, onde eu tenho 23 anos de televisão, onde eu já entrevistei todo mundo, e senta numa sala de aula com essa cabeça, eu não aprendo nada. Com certeza. Então eu preciso tirar essa capa, né, de despir, né? Me despir mesmo para dizer, não, aqui eu sou uma aluna, eu sou uma aprendiz. Agora, é óbvio que a gente leva a nossa experiência aonde a gente vai. Então, eu acho que foi interessante, assim, porque eu agreguei muito aquelas meninas, adolescentes, né, que tinham 18 anos, imagina, eu tenho um filho de 30, e elas tinham 18, 20, então eram mais novas que o meu filho. E vice-versa. E eu conversei com elas, eu falei, olha, me tratem como se eu não tivesse esse background todo que eu tenho, porque senão vai ficar esquisita a relação. E eu quero me sentir à vontade, eu quero me sentir aluna. Claro. Eu quero dizer, não entendi, repete. Né, dá para explicar de novo? Não...
Então, eu tenho isso, eu tenho essa facilidade de tirar essa capa de importância, de poder que você tem em algum lugar, ou fama, e me colocar como aluna. Eu amo esse lugar. E eu acho muito interessante quando você consegue ter esse bom senso de se colocar em cada lugar com um grau de importância diferente. Sabe? Senão você já chega dizendo, ai, eu já sou. Porque você não aprende nada, você não leva nada. Se você já chega dizendo, já sei tudo, Sim. ferrou. Então sai de casa, né? Obrigada, né? Fica com o teu conhecimento aí. Valeu. Então, assim, é um exercício de humildade? Pra Sim. gente que tem bastante experiência na vida, Tem coisas que você vai ter que ser mais tolerante, que você fala, a pessoa pergunta, você fala, nossa, Respira. né? Já sei disso, já passei, já não sei o que. Mas eu falei, eu tô fazendo psicologia, eu tô estudando comportamento humano. Se eu não aprender isso Sim. aqui, isso faz parte também. Você tolerar, você agora, como repórter, também fui repórter, apresentadora e tal, a gente aprendeu muito a ouvir as pessoas, né? A gente ouviu a história das pessoas a vida inteira. Então a gente tem essa facilidade também de ouvir o outro, não só falar. Tanto que na minha mentoria de comunicação que eu dou para as mulheres, elas falam, não, eu quero falar. Eu falo, gente, mas tem uma parte que é ouvir, que é esperar o outro falar, para depois você pensar no que você vai falar, porque às vezes a gente tem ansiedade de já ficar pensando, você está me perguntando, eu nem sei o que, mas já estou pensando numa resposta. Sim. As pausas são importantes, o silêncio é importante, né? O não sei é importante. Poxa, não tinha pensado nisso. Vou pensar nesse ponto de vista, boa. Mas eu acho que isso a maturidade traz. Ah, graças a Deus. A maturidade é uma bênção, nossa senhora. Por isso que não é cabível essa pergunta que a gente está pondo, mas ela é provocativa. Com certeza. Mas eu queria que você voltasse assim um pouco, né? Claro que até por uma vivência de televisão, mas talvez não seja aí o primeiro ponto, a primeira vez que você se sentiu ou que te colocaram isso de... Será que eu não tô velha pra isso? Você lembra quando você volta lá, tipo assim, a primeira vez que você falou, será que eu não tô velha pra fazer alguma coisa? Quando eu falei da faculdade, por exemplo, as pessoas me diziam, as pessoas mais próximas diziam, talvez de um jeito um pouco mais delicado, mas querendo dizer isso, né? Ah, já tá tarde, mas você vai abrir um consultório com 60 anos. Eu falei, bom, primeiro, que eu não sei nem se eu vou abrir um consultório. Eu quero estudar, eu quero aprender. Isso não significa que eu preciso clinicar, abrir... Né? Claro. E uma vez, o que me incomodava mais, eu acho, e que era mais perceptível para mim, era o seguinte. Eu fui bailarina clássica, né? Minha mãe me colocou no balé aos 5 anos de idade, e eu fui bailarina clássica, eu fiz aquele exame para dançar ali no Teatro Municipal, que era a escola de bailado do Municipal, que era uma escola pública, então era muito difícil de entrar, ninguém pagava. E eu amei aquela história e eu ia ser bailarina clássica. Eu tenho, assim, uns 12 cadernos, mais ou menos, de fotos que eu cortava e colava. E eu queria dançar, ser bailarina clássica do Balé Bolshoi. Eu queria, para mim era isso, a profissão da minha vida, minha carreira ia ser essa, eu só pensava nisso. Eu assistia a televisão fazendo exercício, fazendo plié, eu era, assim, muito focada nisso. Aos 13 anos, eu sofri um acidente muito grave e eu quebrei muitos ossos do corpo, que nem sabia o nome dos ossos, né? Tinha 13 anos. Mas, assim, quebrei o fêmur em 2 lugares, pra vocês terem ideia, né? Meu fêmur fez tum-tum. Então, eu tive que colocar pino, parafuso, platina, tudo. Imagina eu chegando no aeroporto, era um pi, sempre a sala de... Vamos ver o que essa mulher tem, porque ela tá levando alguma coisa que eu falo, não, eu tenho pino na perna, tenho parafuso no tornozelo, triturei o tornozelo, quebrei o braço, quebrei muita coisa. E aí os médicos começaram a dizer, imagina, que bom que você é nova, você pode fazer outra coisa da sua vida, né? Eu falei, não, você tá entendendo? Eu quero fazer isso da minha vida. E aí ficou aquela história, eu fiquei hospitalizada alguns meses, coloquei gesso aqui, até aqui. Senhora. Então fiquei com as pernas assim, sem andar, um baita problema. Mas uma coisa que eu tinha muito era esse objetivo de voltar a dançar. Então...
se a gente pode dar uma primeira dica aqui para quem estiver assistindo a gente, eu acho que ter um objetivo na sua frente faz tanta diferença. E ter um objetivo na vida inteira, durante a sua vida. Você ter um lugar para voltar, você ter algo para conquistar, você ter um desafio para conseguir. Isso nos move, assim, você fica com foco tão grande naquilo que você tem que fazer que é difícil você não conseguir fazer. Eu voltei a dançar, enfim, chorando, porque imagina, depois que eu tirei os gessos, eu tinha que fazer o quê? Aprender a andar de novo, aprender a dobrar o joelho. Sim. E dobrar o joelho depois que você fica com o joelho engessado, uma coisa horrorosa. Mas eu falava, vou voltar a dançar, voltar a dançar, voltar a dançar. E aí, eu consegui voltar a dançar. Aí, convidei todos os médicos para estarem na primeira fila. Óbvio que eu mais chorei do que dancei, né? Foi super emocionante, foi uma conquista para mim incrível. Mas eu não consegui mais dançar de sapatilha de ponta. Ou seja, realmente minha carreira como bailarina clássica do balé Bolshoi estava fadada ao fracasso, né? Então foi o meu primeiro grande sonho foi destruído ali aos 13 anos. Mas olhando para trás, assim, isso começou a, eu comecei a criar casca. Sim. Sabe? Isso começou a me mostrar o que eu podia, o que eu não podia, que tinha coisas que mesmo eu querendo muito, não ia ser como eu gostaria, mas ao mesmo tempo, se eu me esforçasse muito, eu realmente podia chegar lá. Então o objetivo também me deixou muito centrada e focada sempre no que eu queria, e eu acho que me salvou de várias situações. Quem nunca trabalhou, né, em televisão, o mercado da moda, como você também já trabalhou, não tem ideia do que se vive nisso, né? E como essa barra de idade ela é muito grande. E tem uma coisa que virou meme no mundo, que é velha demais para o Leonardo DiCaprio. Então, para quem não sabe dessa história, eu vou colocar aqui só algumas imagenzinhas, porque o que aconteceu? Tem uma atriz maravilhosa chamada Olivia Wilde, e ela foi, como é que foi? Nossa, maravilhosa o rosto mesmo. dela tem vencimento. Ela tinha 28 anos e foi considerada velha demais para ser par do Leonardo DiCaprio num dos filmes que ele ia fazer, que era o Lobo de Wall Street. Ela fez o teste para ser par, que é quase, e ele naquela época, sempre né, 10 anos mais velho que ela. Então ela tinha 28 anos, ele tinha 38 e ela era velha demais para ser a namorada ou a par dele. E aí virou um meme, porque assim, é barra de 25 anos. E aqui tem um gráfico, atenção pessoal que tá no Spotify, porque tem um gráfico de que ele com 25 anos namorava com menina de 19, com 26 namorou uma de 20, foi flutuando, mas assim, tá com 47, e fica, o máximo dele é 25 anos. As namoradas dele não têm mais de 25 anos, é uma coisa impressionante. E até aí virou engraçado, porque as pessoas começaram a fazer bolos em inglês, e também tem em português escrito velha demais para namorar o Leonardo DiCaprio, velha demais para o Leonardo DiCaprio. Essa é uma brincadeirinha, mas essa é a imagem, ou é a pressão que nós vivemos. Né? Você passou de um ponto, e aqui beira o ridículo, porque imagina, 25, 28 anos não é nada, e você já não é a beleza adequada, você já não é quem deveria ocupar aquele cargo, você, contando a sua trajetória, vem mostrando que não há limites para nada, né? Eu vou lá e faço, eu tenho competência para isso, vou lá e faço. O fator idade não deveria ser parte desse processo, mas ele ainda é numa mentalidade de sociedade. E a gente vem fazendo um trabalho, e pessoas incríveis que venham mais à nossa frente, atrizes, atores, comunicadores, que têm um poder de alcance maior com o público no geral, né? Tem feito um papel incrível. A Fernanda Montenegro é um exemplo disso. Nossa, maravilhosa. A Fernanda está com 95 anos, e recentemente ela ganhou, ela entrou para o Guinness Book, porque ela fez bateu o recorde de maior público em uma leitura filosófica no mundo. Uau. Só que eu não tinha acompanhado isso, fui pesquisar, foram 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera acompanhando ela lendo, fazendo uma leitura filosófica, uma coisa espetacular, etc e tal. Mas enfim, e Fernanda tem que bater todos os recordes, né? Ela e família, porque são incríveis. Mas você falou que nunca se impôs isso e que nunca ouviu de fato, porque as pessoas não é que falam. Sim. A não ser no caso do Leonardo DiCaprio, da atriz da Olivia Wilde, coitado, que falaram diretamente da idade. Mas começa a falar, mas você não acha que... Mas você acha, né? Até filho virar e falar, nossa mãe, mas você fazer isso agora, mas mãe, não é? Né? E há uma brincadeira, até os filhos falam um pouco mais dessa forma. O meu ele brinca comigo, mãe, mas você não acha que...
Mas imagina, você... Eu falei, você se prepara, porque eu vou estar com 100 anos saltando de paraquedas e de cabelo azul, se eu quiser, não mexo o saco. Mas é uma coisa assim, não me imponha limites. É uma reeducação que a gente precisa fazer, não? Até porque até 2040, 60% da população vai ser de 45 mais. Então, se a gente não se preparar para isso, quer dizer, os jovens, inclusive, não se prepararem para isso, eu estou vivendo isso, né? E a gente talvez esteja sendo essa primeira geração cortando com foice essa história de falar sobre menopausa, de falar abertamente sobre isso, de falar sobre esses tabus do envelhecimento, de falar sobre estar mais velha dentro do mundo corporativo, porque se eles não prestarem atenção nisso, não vai ter produto, não vai ter serviço, e como é que você vai lidar com essa população que vai envelhecer mais? Viveremos até 100 anos, nossos filhos viverão até 120. Então, se não começar a prestar atenção nisso e construir um mundo que seja acessível e que você normalize o envelhecimento como uma coisa, não só normalize, eu acho que a gente está na fase do normalize, mas você valorize, inclusive, né? Porque tem uma diferença. Aquele videozinho que compilaram do Silvio Santos entrevistando não, as pessoas iam participar, sei lá, da porta dos... Era o Quer Namorar Comigo. Era Quer Namorar Comigo? Nossa, Namoro na TV. Quer Namorar Comigo, é maravilhoso. Busque na esse internet vídeo. Silvio Santos, idade entrevistados. Eu busquei assim outro dia e achei. É de chorar de rir, porque era assim, é só uma sequência dele perguntando quantos anos você tem pra todo mundo que passava lá. Juro, se a pessoa não abre a boca, você fala, tem 50, 19. Aham. Aí a outra fala, quantos anos você tem? 21, parecia 60. Você fala, nossa, que geração maluca. E hoje não tem nada a ver com o que a gente do que a gente vive. Né? É muito diferente a ideia de idade, com tudo que a medicina proporcionou, com tudo que a vida proporcionou para a nossa geração. E sinto muito, Fabiana, você falou, nossa geração vai ao 100, eu vou a 150. Eu já venho avisando isso, assim, emputeço alguns amigos, pra que quer viver tanto? Falei, problema seu que achar a vida um saco. Eu adoro e quero ir muito, muito, muito bem por muito tempo. Né, Natália? Você não me abandone, né, Natália? Não, vou ter que ir até os 150 também, então. Vai que você chega sozinha. Vamos estar fazendo podcast Vamos aqui. juntas. Muito loucas. Mas eu acho, esse assunto do envelhecimento, eu acho assim, né? Claro que nós vamos viver cada vez mais. Isso é um posto, né? Nós estamos falando de assuntos que a gente não falava. Tá chegando, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem falado sobre aceitar o envelhecimento, sobre normalizar o envelhecimento, mas ao mesmo tempo, você tá sempre correndo contra o envelhecimento. É uma sensação que eu sinto e acho que não sou só eu, que o tempo todo você tá tentando entender se tem um produto, se tem um suplemento, se tem um exercício, se tem alguma coisa, claro, para que você chegue com uma saúde, mas para que você não aparente mais velha, né? Eu acho que a gente vive essa corrida. Então, Fabi, o que eu queria ouvir você tem esse papel hoje, né, de lidar com mulheres, né, você falou o primeiro coworking feminino, então, de estar sempre à frente desse movimento, como que na prática a gente muda a narrativa, né? A gente consegue colocar para as mulheres que tudo bem envelhecer, né? Por exemplo, a Pamela Anderson é uma que está fazendo um movimento que, olha, eu não vou mais aparecer de maquiagem, né? Eu quero que todo mundo veja que esse é o rosto de uma mulher de, sei lá, 60 anos que ela tá, não sei. Então, como que a gente pode, na prática, trocar a narrativa de que a gente pare de ter tanto medo de mostrar um rosto que não tá perfeito, sabe? Eu tô chegando à conclusão de que cada pessoa tem que envelhecer como ela sente que é feliz. Eu não levanto bandeira de todo mundo tem que ter cabelo branco, tem que mostrar que é velho, tem que ter cabelo branco, ou tem que ter ruga, ou tem que aparecer sem maquiagem, ou, por um outro lado, aquela busca incessante, que aí eu acho que realmente precisa de ajuda mesmo, em busca de uma juventude. Sim. Uma coisa é você envelhecer bem, com longevidade, fazendo o que você gosta, e fazendo coisas que eu consiga me reconhecer. Eu quero me reconhecer no meu RG até o fim dos meus dias. Eu quero pegar meu RG aqui e falar assim, mesma pessoa. Eu não quero ser outra pessoa. E eu acho que tem gente correndo atrás de uma
de uma juventude que a gente não vai conseguir mais. Tô falando de aparência, tô falando de juventude claro. física. Sim. Então, assim, a gente tem que passar por um processo de autoaceitação. Tua bunda vai cair, teu cabelo vai ficar mais fino, sua pele vai ficar mais fina, sua mão vai ficar mais fina, você vai ficar enrugada, você vai passar pela menopausa, você vai ter menos libido, você vai ficar ressecada, sua pele seca, teu cabelo... Tem um processo natural, senão a gente tinha que ter sido estudado pela NASA, se não tivesse... Mas tem um processo natural de envelhecimento. O que a gente pode fazer, que eu acredito que a medicina esteja contribuindo muito com isso, é como a gente pode envelhecer com mais saúde. Sim. Agora, como cada uma envelhece, se o cabelo vai ficar branco, se o cabelo você vai pintar, eu não posso dizer assim, não, fulana não tem autoridade para falar sobre envelhecimento porque ela pinta o cabelo. Como assim? Eu não tenho lugar de fala porque eu não tenho cabelo branco? Eu tenho 59 anos. Eu me sinto super nesse lugar de fala. Não é porque eu não tenho cabelo branco. E eu não sou obrigada a ter cabelo branco. Sim. Então, eu acredito que não vai ter uma narrativa só, como você estava me perguntando. Eu acho que a gente vai ter que achar, olha, para mim, por exemplo, o que me mantém jovem, com saúde mental, e acredito que a saúde mental está muito ligada à saúde física, é estudar. Eu amo estudar. Eu amo. Eu alimento a minha alma. Eu compro o livro à beça. Eu compro o livro, eu sou daquela ansiosa, fica lendo o livro. Falo, pra que eu comprei 5? Se eu leio um de cada vez, já tem mais 4. Aí eu pego o segundo. Eu gosto. Faz bem pra mim. As pessoas, nossa, Fabiana, mas é esquisito. Falando, mas não é você, sou eu. Acho que tem que ter uma liberdade. Sim. E a maturidade traz isso, né? De você ser quem você é e ficar tranquila com quem você é. Se você me acha esquisita... O problema não é seu. não é meu. Sorry, vai se tratar, São seus porque padrões. eu tô super Exatamente. tranquila, eu tô Esquisito super... é tu. eu tô super bem. Então, cada um vai ter que achar uma maneira de lidar com esse envelhecimento de uma maneira mais natural. Agora, óbvio, você se olha no espelho, você fala, caramba, caiu aqui, caramba, enrugou mais aqui, caramba. Eu vou a dermatologista, cuido da pele, gosto muito de fazer laser, que é aquele que raspa a pele, que tira a mancha. Eu tomei muito sol, eu tomava sol com Coca-Cola com urucum. Eu ia falar Coca-Cola. Você tem noção. A geração que E tomava ficava um sol monte de abelha andando atrás de mim na praia e eu me achava o máximo, assim, ficava aquela marrom, né, aquela cor e achava o máximo, mas era uma época que tinha um filtro solar, que era o Sundown, só tinha um filtro solar e manchava inteira, hein, você passava, ficava todo manchado. Hoje não, hoje as pessoas têm mais consciência, então eu não tomo só no rosto há muitos anos. Desculpa, muitos anos, você vai aprendendo como lidar com as coisas e também eu acho que a medicina vai te ajudando. Mas eu não tenho essa piração de, nossa, apareceu mais uma ruga, nossa, preenche a minha boca tá... Eu não tenho essa piração, eu gosto de me cuidar, eu gosto de me olhar no espelho e dizer assim, tá tudo bem, tá tudo bacana, tá tudo legal, mas eu não tenho essa piração. Eu quero fazer sabe? provocações. Eu gosto de fazer provocações. Pode fazer. vai. Não, Ai, nem tomei meu provocações café. pra que a gente... Ai, Verdade, tadinha, deve ficar mó frio. Peraí. Você quer que faça outro? A gente faz outro. Imagina, Vou deixa. só um pouquinho pra frente, pra vir mais pra cá pra te ajudar. Tá. Quando a gente é criança, lembra, vai em parque, você não tem altura pra chegar no negócio? Então você não está apto a fazer aquilo. Uhum. Você, quando muito jovem, você tem coisas que você não tem nem conhecimento para fazer. Então, portanto, você precisa adquirir conhecimento para aquilo. Para cada fase da vida, tem coisas que vão ser mais fáceis ou mais difíceis. Porque você pode ter mais preparo físico para fazer aquilo, menos preparo físico. Você pode estar numa fase com mais questões de saúde, com menos questões de saúde. O envelhecimento, na minha visão, é apenas uma adaptação do que naquele momento eu estou podendo fazer ou não. Até porque você vê pessoas que, muito mais velhas, 80 anos, estão com um físico espetacular, porque passaram a fazer do treinamento de academia acompanhado por médicos, nutricionistas, reposição disso, reposição daquilo, porque o corpo deles permite, tem saúde para isso, virarem grandes máquinas. Assim, é um negócio espetacular. Não, e virou um hábito. E virou a gente um estava hábito. falando antes da gravação, Total. inclusive. Eu acho que tudo que é hábito não fica tão difícil. Exatamente. Exato, Você come brócolis um dia na semana, um dia por mês, você fala, nossa, vou ter que comer o brócolis. Mas você come 2 vezes por semana, Exatamente. você vou ter que comer brócolis, vou ter que comer verde escura, Então, porque são faz bem. adaptações. Nem pensa, só vai. Pensa, vai. Exatamente. Treinar. Então, Ai, assim, precisa adoro. tomar Exato. Nem pensa, precisa só vai. tomar mais cuidados. Agora, quando a gente fala de envelhecimento, então eu peguei até uma pesquisa aqui, e este pesquisador aponta marcas que definem a velhice.
Uau. O que não é um impeditivo. A nossa pergunta hoje aqui é, não acha que está velha demais? Para. Então, calma lá. O que envolve o meu momento de saúde, de cabeça, para aquela atividade? Porque isso não tem a ver com a idade. Então, falar de velhice envolve um metabolismo mais lento, a estrutura óssea mais fraca. Mas tudo isso você resolve, hein? Sim. Aos poucos, esquecer das coisas se torna uma ocorrência diária, os padrões de sono são modificados, a visão e a audição diminuem, começa uma perda de massa muscular, as primeiras manchas e rugas aparecem na pele e a mobilidade se torna mais lenta. O que disso aqui impede as pessoas de fazer as coisas? No máximo, uma estrutura óssea enfraquecida que faz com que você tome cuidado para alguns movimentos. Então, mas se você também fizer atividade Exato. física, Você tem uma você reposição consegue pra corrigir isso. um pouco Exatamente. mais isso. Você tem mobilidade Sim. até Sim. 80, 90, Agora, 100 quando anos. você passa a trabalhar e quando você inclui uma pessoa que tem muito mais história que você ganha essa história junto, Uhum. né? E você sendo a pessoa que tem essa história, o que você pode trazer para a mesa, né? Para contribuição e se permitir e inovar. O que eu acho uma pena no processo do envelhecimento é ver tantas pessoas que entendem que, bom, aposentei, fiz o que eu tinha para fazer, vivo disso. Mas não entendem que isso é estar matando o próprio corpo e a vida. Certeza. Porque você não estar buscando coisas novas, não tem nada para fazer, nem quero trabalhar, mas vai, de repente, entrar numa ONG. Fazer uma outra faculdade. Vai fazer né? uma outra faculdade, ou vai Trabalho, um voluntariado, ou vai se meter exatamente. em outra coisa, Até gente. porque a gente vai Aprender precisar... piano, sabe assim? exato. A gente vai precisar fazer a neuroplasticidade Exatamente. até lá na frente. Então, Se não tá sempre usando, que a gente aprende coisas novas, qualquer coisa nova que a gente aprende na vida, a gente está fazendo neuroplasticidade, a gente está aumentando ali os neurônios, eles estão se conectando, a gente está fazendo isso. Se a gente não aprende nada novo, se você para de trabalhar e fala, não, agora... Teve uma pessoa que fez um comentário num post ali, que ele falou assim, Fabiana, porque eu tava falando até voltando um pouco das transições de carreira. Aí fazendo transição de carreira, aí eu fui fazer jornalismo, depois eu fiz comunicação por causa do meu irmão, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz psicologia positiva, uma pós, porque eu não queria... Falei, vou ficar 5 anos na faculdade, vou fazer uma pós em psicologia positiva. Acabei a pós, falei, vou fazer a faculdade de psicologia. Ou seja, né, não respondeu as perguntas que eu tinha ali, e aí fui fazer a psicologia mais 5 anos. E aí teve um jornalista que me perguntou, falou assim, poxa, mas você foi bailarina clássica, depois você foi modelo, fez 150 capas de revista no mundo, depois você fez... jornalismo, publicidade, trabalhou com Washington Oliveto, aí você fez jornalismo, trabalhou na televisão durante 20 anos, aí você fez, e agora você está fazendo psicologia, eu estava fazendo a faculdade ainda, e agora você está fazendo a faculdade, ele falou, tudo isso é porque você não sabe o que você quer? Nossa, que pena dessa pessoa, Fabiana. E aí Você deu um abraço nele e falou, cara, você precisa muito pensar no que você falou. Aí eu falei assim, muito pelo contrário. Eu sei o que eu quero e são muitas coisas. Exato. Eu tenho muitos interesses e, assim, nada, nem ninguém nessa vida, a não ser Deus, né, vai me proibir, vai deixar, vai dizer pra mim, não faça porque você já fez isso, não faz isso porque você já não sei o que, parece que você tá, né, e tem muita gente que é meio multipotencial, assim, que tem vários interesses, que acaba se sentindo muito mal, porque as pessoas falam, poxa, parece que a pessoa está perdida, né, que parece que a pessoa faz muita coisa, mas eu fiz e realizei muita coisa em todas as profissões que eu tive, né? Eu tinha um objetivo e eu realizava. Eu tinha um objetivo e eu gosto do não só sonhar, de realizar alguma coisa com aquilo que eu faço. Mas para você ter uma ideia, então as pessoas... Elas não estão preparadas, elas colocam a gente numa caixinha, tipo, você já era jornalista, eu te conheci como jornalista. Você tem que continuar jornalista. Você tem que ficar na televisão até os 190 anos. Como assim agora vai fazer psicologia? E eu Você cheguei... acha que isso fala sobre ela também? Ah, Fabiana? Claro que fala. Muito mais Porque sobre essa Eu ia ela. chegar pessoa- nesse ponto, É. Maria, eu ia chegar nesse ponto, porque tem umas pessoas que nos comentários acabam falando assim, mas é linda. Mas é rica, não sabe nem da minha vida, hein? Não sabe nem da minha vida. É famosa, tem dinheiro. É isso, né? Então, assim, eu falei, cara, mal sabe que eu fui com... Será que essa pessoa iria com 17 anos, sozinha, pro Japão, né? Quase passar fome, sem falar a língua, para ganhar o dinheiro para pagar a faculdade? Será que essa pessoa que fala isso
pagaria esse pedágio que eu paguei? Porque a pessoa quer ser você, quer estar no seu lugar, Sem pagar. mas ela não quer comer o lixo que você comeu. É. Ela não quer passar o que você passou. Então esse julgamento fica muito fácil Sim. quando você não passou por aquilo. E eu acredito, chegando no seu questionamento, eu acredito que algumas pessoas usam isso como justificativa para elas não terem feito o que você fez e que elas gostariam de fazer. Total. Exatamente. Porque se eu coloco Nota uma 10. desculpa ali, eu falo assim, mas ela é isso, eu falo assim, então eu não consigo ter o que ela tem, ou o sucesso dela, ou fazer a faculdade, whatever, porque eu não sou. Uhum. Como eu não sou? Por isso. Porque se eu fosse, eu conseguiria. Será? Será que conseguiria? E aí eu respondi outro dia num comentário, eu disse, cuidado, lindona, porque a justificativa, ela pode nos paralisar. Então, cuidado, faz uma autorreflexão, vê se ela não está te paralisando. Será que se você tirar isso da sua frente, essa desculpa, você não vai andar muito mais, você não vai realizar muito mais, fazer muito mais coisa que você gostaria? Ou você vai ficar a vida inteira, não fiz porque... Aí eu não quero chegar lá nos meus... Agora subiu a régua, 150. Eu estava no 100, ela subiu a régua. Tem que chegar aqui, todo então mundo a 150. vamos lá. Nos 150 anos, olhar para trás e dizer assim, puxa, queria tanto ter estudado psicologia, puxa, queria tanto ter, sei lá, conseguido dinheiro para estudar, puxa, gostaria tanto de ter feito isso, eu gostaria tanto de ter... Eu não quero. Eu acho que deve ser um sentimento mais horroroso quando você está ali no fim dos seus dias, olha para trás e fala assim, nossa, eu podia ter vivido, mas não vivi por quê? Não vivi por quê? Por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do não sei o quê. Não quero. Sim. Eu não quero ter essa conta. Eu não quero ter visitado este mundo. Eu Sim. quero ter vivido intensamente a vida que Deus me deu. Quero justificar, quero honrar a minha vida. Eu sabe? penso completamente igual, assim, eu conheço muita gente que deixa de viver coisas, sejam elas mudanças pessoais, então assim, eu vou terminar um casamento, vou me casar de novo, sei que você tem o seu segundo casamento, o meu também ou eu não vou estudar, ou eu não vou me permitir sair de um emprego que eu tô há 25 anos, ou abrir um negócio que eu sempre quis, por quê? Né? Atrás do que você tá se escondendo para não dar espaço? Né? Porque você fica vivendo naquela zona de conforto e acaba se acostumando com o ruim. Eu acho isso uma condição muito triste, né? Quando você olha e você, tipo, quando você tá num emprego que você odeia, chega domingo, você odeia e você reclama, e é aquilo que você também tem um comportamento que você contamina as outras pessoas. Você é aquela pessoa que quando você vai almoçar, ela só fala mal do trabalho. Sabe que a gente conhece um monte? Tá bom, mas o que você faz pra mudar isso? Mas é porque eu tô assim, mas é porque eu não tenho. Não, é porque você está escolhendo continuar ao invés de se movimentar. Eu né? acho que as pessoas podem se planejar. Eu acho Sim. que nem todas as pessoas têm condição financeira, por exemplo, de fazer uma transição de carreira de um dia para o outro. Eu também não fiz de um dia para o outro. Claro. Quando eu saí da televisão, e eu saí porque eu porque eu estava nesse processo. Então, eu ia já para a televisão, que eu sempre amei, meu trabalho já ia dizendo assim, deixa eu lá fazer. Aí eu falava assim, nossa, mas que estranho, sabe? Você sempre gostou tanto, você se preparou tanto para chegar nesse nível, para estar aqui. O que está acontecendo? E a gente, num primeiro momento, vai colocando tudo para debaixo do tapete. Você fala, imagina, o pessoal tá mal, amanhã você vai acordar melhor, fica tranquila e tá tudo bem. E eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo dentro de mim que não fazia mais meu olho brilhar, né? Não tava mais aquele frio na barriga. Eu ia fazer embora. Falei, alguma coisa está acontecendo. Mas, difícil a gente reconhecer que o problema está com a gente, claro. Então você fala, porque o chefe não é, porque o outro, é sempre a culpa do outro, né? Sempre alguém que é culpado menos você. E aí eu falei assim, caramba, para e tal. Um dia eu estava lá, antes de apresentar o jornal, inclusive eu tinha uma dor aguda no estômago, muito, muito, muito forte, me levaram de ambulância para o hospital, e cheguei lá, enfim, me viraram de ponta cabeça, fizeram um monte de exames. E aí chamaram o meu médico, né, que já me atendia antes e tal, e ele falou assim, Fabiana, o que está acontecendo?
Eu falei, não, eu que pergunto, você que é médico, você que estudou pra isso aí, me diz aí, o que tá acontecendo comigo? Ele falou, cara, você está com uma úlcera aberta no seu estômago. Agora, o que me assusta é que quem geralmente tem uma ferida aberta no estômago já teve outros sintomas. Cadê esses sintomas? Como é que parece esse buraco no seu estômago sem sintoma nenhum? Então, olha, eu tava tão no piloto automático. Vai, faz, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vamos lá, o que tem que fazer hoje, o que tem que fazer amanhã, o que tem que fazer amanhã, que eu não tava me ouvindo, me respeitando. E aí, naquele momento, eu tive um ataque de choro, uma catarse ali. Foi aonde eu me toquei, que eu falei, preciso corpo, mente, espírito, tá cada um para um lado, eu preciso juntar todo mundo aqui, juntar essa turma e dizer, turma, vamos parar, pensar, respirar, alguma coisa vai ter que mudar. O que a gente vai fazer daqui para frente? Você tinha quantos anos? Isso foi quando eu saí da televisão, faz uns 6 anos, 7 anos, faz pouco tempo. Tá. Você também, né, Má? Eu faço 4 anos. Mas um processo bem parecido. Então, e é engraçado que enquanto a Fabiana falava, eu lembrei, nos meus momentos de querer sair da Band, eu tava... O nosso grupo de repórteres era um grupo muito unido, pessoas queridíssimas, eu tenho amizade com todos até hoje. Mudou muita gente e tal, não sei o quê. E tinha uma pessoa que eu admirava muito, 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 muito. Não nomearei. Admiro até hoje. Mas, exatamente, eu fui vendo o que com o passar dos anos, a emissora foi fazendo com aquele profissional. Como ela já não tinha mais fã, enfim, entravam novas levas de pessoas, talvez com mais juventude, vou dizer bem essa palavra, eu fui olhando e falava, aquele ser humano que é um negócio de competência está sendo escanteado para fazer matéria de buraco de rua. Aquela pessoa que fazia um investigativo incrível, premiada, maravilhosa, incrível, está sendo escanteada para fazer umas matericas. E quando ela propunha coisas muito mais... que demandavam muito mais tempo, estrutura, mas para trazer conteúdos interessantíssimos, riquíssimos, inclusive grandes furos de reportagem, não se dava valor ao conteúdo que ela estava fazendo, porque dava mais trabalho. Eu falei, mas eu não quero chegar nisso. Eu não quero investir a minha carreira, meus anos e minha vida para chegar na idade que ela tinha naquela época e me sentir completamente escanteada. Então foi nesse momento que começa a cair um pouco na real, que eu acho que isso se aproxima muito perto dos 40 anos, para muitas pessoas, onde você começa a falar, bom, eu já tenho estrada, eu já tenho nome, eu já construí, a minha vida pessoal já estava estruturada, no sentido de ter realizado outras coisas que eu queria, casar, ter filho. Naquela época já tinha só um filho. E aí, de repente, quando eu olho, eu falo, mas aquilo ali era um exemplo que eu não queria viver. E foi muito triste ver isso acontecendo com uma pessoa tão querida, que hoje não está mais por lá, graças a Deus tocou a vida dela de uma forma linda, mas eu senti por ela esse processo, e falei, não quero isso pra mim, e é duro virar o marco de uma coisa que outras pessoas não querem. Nossa, falei, isso não, eu não quero pra minha carreira, pra minha vida, e eu falo que quando eu olhava pra mim dentro da emissora, eu sentia, a imagem que veio na minha cabeça era um ursão com a cabeça completamente espremida num copinho desse tamanho, e todo o corpo pra fora, é uma ideia muito louca da minha cabeça, muito mas doida. por quê? Porque eu não cabia mais naquilo, e eu tinha muito mais a oferecer ou coisas a fazer, e o que cabia era a minha cabeça enfiada dentro de um copo. E aí, é muito desafiador você abandonar um processo, fazer uma transição de carreira, quando você está muito consolidada. Quando você já está... Então, eu tava meio quase no auge da minha, mas tipo no auge da minha carreira. Mas você também começa a olhar e falar, tá bom, mas vou pra onde? Porque se eu cheguei aqui, tem um teto, e esse teto já bateu, pelo menos aqui dentro, nessa estrutura, nesse momento e tudo mais, e vou pra onde? Aí é uma decisão difícil de tomar. É difícil. E aí quem tá assistindo, é uma decisão difícil de tomar, leva tempo, mas também o que você tá fazendo para que isso aconteça? É buscar novos cursos, buscar coisa que você gosta, é conversar com você mesmo, para entender isso que eu quero, não se enganar mais dentro de, mas ainda dá, mas essa chance... Não, eu passei por um processo de ficar falando comigo mesmo nesse diálogo, por isso que eu adoeci. Porque a gente adoece, quando a gente não ouve nosso coração, quando a gente não se ouve, a gente adoece. A gente tem que ficar ligada nesses sinais na nossa vida. São importantes, não vai passar. Não, vai passar daqui a pouco, essa infelicidade vai passar. Né? E eu, como não sou de remédio, acho que eu sou muito natureba, então assim, eu só não fui buscar, acho que remédio, porque senão eu teria buscado um remedinho, falar, dá um remedinho aí pra passar esse negócio. Mas aí eu comecei esse processo de essa catarse no hospital, que foi muito difícil, foi muito importante.
Porque, assim, foi tão verdadeiro aquilo. E eu comecei a planejar minha vida já. Eu tinha mais 2 anos de contrato. Eu tinha mais 1 ano e meio de contrato ainda. Então, eu falei, vou ter que planejar a minha vida nesse 1 ano e meio. Então, no fim, foi bom ter acontecido um tempo antes, né? Pra eu pensar realmente nisso. Mas eu já fui agilizando. Aí foi que eu falei, um dia eu tava indo pra praia com meu marido, história muito engraçada. Tava indo pra praia e eu sempre, em todas as bolsas, eu tenho caderno e caneta. Em todas as bolsas eu tenho um caderno e uma caneta. Onde eu for, eu tenho um caderno e uma caneta. E aí eu tava ali e peguei o caderno e a caneta e comecei a escrever. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou escrever um livro. Eu acho que eu vou escrever um livro para mulheres. Mas assim, no meio da estrada, né? E aí eu comecei, bom, o primeiro capítulo podia ser isso, né? Comecei a rascunhar isso num caderno, na estrada. E o meu marido falou assim, o que tá acontecendo? Você tá recebendo algum negócio? Eu falei, olha, eu não sei, mas fala baixo. Fala baixo, porque se eu tiver, tá funcionando muito bem, não me atrapalhe. E comecei, escrevi a estrutura do que depois veio a ser o meu livro Mulheres Muito Além de Salto Alto. E nesse 1 ano e meio, eu fiquei nos 7 meses escrevendo, e aí falar com a editora, e aí o que tem que fazer? Pessoas para entrevistar. Aquilo me deu um gás de novo, sabe? Me deu uma felicidade, mas por que também? Porque eu estava fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu estava fazendo uma coisa nova. Escrever um livro, eu escrevia para televisão, Sim. mas não escrevia livro. Escrever um livro é diferente, completamente diferente. Então, comecei a escrever o livro, pensar no livro, fazer o livro. Minha úlcera fez assim, em 3 meses. Aí o médico falou assim, o que aconteceu? Eu contei pra ele falou, olha, incrível, né? Quando a gente não olha pra dentro, o estrago que a gente pode estar fazendo. Então, saúde mental é tão importante. Total. É tão importante esse autoconhecimento. E você só tem saúde mental quando você tem um autoconhecimento. Quando você olha pra você e fala, peraí, Sim. deixa eu ver o que eu tenho que melhorar, deixa eu ver o que não tá bom, o que eu tenho que arrumar. Mas as pessoas têm medo Sim. de olhar pra dentro. Porque tem que consertar coisas também, né? Dá trabalho. Não, e a gente para de tomar decisões, eu sinto, muitas vezes. Ai, desculpa. Imagina, relaxa. Meu alarme, gente. Ixi, desculpa. tudo vida. acontece. Ó, eu vou te dizer... Eu já sei. Eu Eu vou vou te falar e dizer. vou fazer a última pergunta e a gente vai pro boom. Deixa eu Hã? só desligar, gente, peraí. Peraí, Foi um sinal, foi um desligar. sinal. Peraí, deixa eu só desligar isso. Eu tava, eu antes sei. disso, eu vou colocar uma surpresa no final pra mostrar pra vocês ficarem tudo com vergonha, se achar que tem idade pra alguma coisa. O que eu tava comentando é que muitas das vezes também a gente acaba não tomando uma decisão por conta do outro, né? Eu acho que quando a gente olha a gente chega num status, né, que a gente tá tão alta, como era o caso, por exemplo, de vocês duas, que já estavam super bem, super consolidadas e tal. E é muito difícil a gente aceitar que aquele lugar que é de muito sucesso para a maioria das pessoas, você já não acha mais tudo aquilo, né? Que é aquilo que... E é verdade, que é uma coisa que eu penso, né? A gente olha o cantor e fala, nossa, que delícia. Quantas vezes o Chitãozinho e o Chororó já subiram no show e cantaram Evidências? Será que até hoje ele acha super legal subir no show e cantar Evidências? Ainda mais agora que Né? virou hino nacional. Sabe? Então, é esse ponto, tipo assim, a gente fica olhando a vida do outro, né? E definindo o que é sucesso através dessa ótica, mas a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. Exatamente. Né? E eu não tomei conta, você tem toda a razão. E eu tenho certeza que eu não tinha tomado a atitude, a decisão de sair da televisão antes, porque eu me sentia culpada. É isso. Por ter chegado num lugar tão alto e não estar mais querendo aquele lugar alto que tanta gente desejava. É isso. Como Fabiana, que eu posso como você abrir é ruim, mão disso, não, né? como pessoa ruim, que pessoa má, que pessoa... Exatamente, nossa, pegou num ponto, assim, super importante, porque eu me sentia muito culpada. Então eu fui, não posso. Quantas pessoas querem estar aqui na minha cadeira? E parecia que eu estava desdenhando, e Sim. não era nada. Pelo contrário, né, sempre tive um super respeito, sempre achei que fosse ficar velhinha fazendo isso. Mas, assim, você tem toda a razão no que você está falando. Então, de novo, se a gente não olha para dentro, mesmo de verdade, você chega a adoecer, né? E você tá vivendo uma vida pro outro, né? E só pra gente finalizar, então, a minha Você. pergunta... Não, eu só Só me enrola. complementei. Só me Eu enrola. complementei e não perguntei.
Fabi, como o tema é, né, você está velha demais para, queria que, assim, que todas essas mulheres Não acha que estão, está velha não demais, acha que né? está velha demais para, queria, óbvio, em termos provocativos, queremos deixar claro aqui que nenhuma de nós três acha que podemos ser definidas pela idade, queria que você falasse, assim, 3 coisas, por exemplo, para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, que foram cruciais para que você nunca tivesse perdido esse seu desejo de realizar, de ir atrás do seu sonho, de nunca ser definida pela idade. Naquele esquema da pergunta da Marília Gabriela, de papum. Três coisas. Mas uma palavra não dá. Uma palavra também é muita coisa, né? É a edição que lute aí, porque eu não vou conseguir fazer uma palavra. Acho que ter um objetivo, ter sempre um objetivo, ter sempre um desafio na sua frente, até o final dos seus dias, mesmo que você, já não preciso mais dinheiro, não preciso mais disso, não faz mal, tem um objetivo, tem um desafio, tem algo para conquistar. Eu acho que seria assim, bem forte, que fez parte da minha vida, ligar cada vez menos para o que os outros falam, para o que os outros acham, ou para o que os outros julgam. A gente fica muito na rede social hoje em dia e as pessoas não conhecem a nossa vida, né? Elas julgam a gente por um recorte às vezes, e aquele é um recorte muito pequeno de quem você é. Então não se defina pelo que as pessoas te julgam. Você não é o julgamento das pessoas, você não é aquilo. Então acho que prestar cada vez menos atenção no que as pessoas acham sobre você e você fazer o que você tem que fazer. E um terceiro ponto, honrar a sua vida. Honrar a sua vida. Gosto muito disso. A gente não tá aqui a passeio, ou enfim, se tiver passeio, passeie bastante. Se você nasceu rico, você já tem dinheiro pra tudo. A minha história foi muito diferente, eu vim de uma família muito simples, eu não tinha dinheiro. Então assim, sabe, como se eu quisesse honrar até o fim dos meus dias. Eu vou aproveitar até o final para fazer coisas legais, para poder sempre ouvir, ajudar as pessoas com a psicologia. Eu estou podendo ainda ajudar mais essas mulheres com quem eu trabalho e faço mentoria. Então, acho que honrar a sua vida, no sentido, claro, a gente honra pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, óbvio, tá meio dentro disso, se não fosse teu pai, tua mãe, você não teria a sua vida. Sim. Mas você, pessoa física, honre sua vida mesmo, faça valer. Chega no final, fala assim, realmente fiz aquilo que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer, não prejudiquei ninguém, o que era meu, o que não foi é porque não tinha que ser, mas lutei as grandes batalhas para conseguir aquilo que eu queria, sabe? Eu acho que é importante isso, não ficar esperando as coisas acontecerem. Eu nunca consegui nada na minha vida esperando o telefone tocar. Sentada vendo Netflix. Nunca. Tudo eu fui em busca. Todas as posições da minha vida eu fui buscar, Natália. Assim, eu tenho muito orgulho de falar disso, isso é muito sabe? legal. Porque eu vou e busco, até ouvir o não. Eu ouço o não e falo, ok, vou tentar dar um outro jeito. Vou fazer uma curva. Nota 10. Nota 1000. 10. Mas assim, você realmente buscar, sabe? Ser protagonista da sua vida. Isso é maravilhoso. Sim, isso é maravilhoso. Olha, e eu vou, antes de bater nisso aqui, vou até dar espaço para o vídeo Vou olhar para ele tirar, assim. Antes de bater, perto de mim. antes de bater, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Para quem ainda não assistiu o episódio da Dona Elina, Ela é maravilhosa. esse episódio é um espetáculo. Ela tem, nessa gravação ela tinha 102, ela tá agora chegando perto do 103, obviamente. É uma Dona aula de Elina vida. é uma força da natureza. É. Para quem tá no Spotify e não tá vendo as imagens, são cenas de uma senhora de 103 anos que parece eu com cabelo laranja, porque um pouquinho, sorrindo pacas com um pouco mais de rugas. Porque o nível de energia da Dona Elina é o nosso. Ela conseguiu chavecar a nossa equipe. É verdade. A cabeça dela tá exatamente como está a nossa. Aliás, não, muito melhor, porque ela lembra das coisas. Assim, de quando o Juscelino foi na casa dela, Exatamente. na cidade dela. Então, assim, qual é o impeditivo dela? Um pouquinho físico. Não há nenhuma razão para ter limites, tá? Então, fico aqui com essa imagem da Dona Elina para dizer que... Adoro, vou fazer de novo no microfone. Quem deu isso pra Ok, ela? Melhor, ela comprou. Eu esse que foi o comprei e pior. fiquei feliz. Mas tá aqui, amiga, se você quiser bater Não, de vez em quando. não. Para dizer que é hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom a gente dá aquele arremate com um minutinho de fala para cada uma, porque realmente é um programa que tem que fazer todo mundo pensar e se reposicionar. Né, Natália Mestre?
Nossa, que programa gostoso. Eu acho que o meu boom é um convite a todas as mulheres que, quando elas param e falam, será que eu tô velha demais para tal coisa? Que elas organizem e falem, qual vai ser o próximo passo incrível da minha jornada aqui na Terra, sabe? De honrar mesmo a vida, como a Fabiana falou. E que esse próximo passo, ele seja por você. Nem que seja você sair de algo que todo mundo acha incrível, mas que você não quer mais, né? Nem que seja você casar de novo, você não casar, você estudar, você não estudar. Faça por você. A única pessoa que tem que decidir qualquer coisa na sua vida é você. Então, qual vai ser o próximo passo dessa sua jornada linda? Ah, que fofa, amiga. Muito bem. Eu sou uma nota 10 para a Natália Mestre. Agora, é engraçado, eu ia falar uma outra coisa no boom, mas eu preciso fazer uma defesa dos meninos. E eu sou uma defensora dos meninos. Porque... desses daqui ou dos meninos em geral? No geral. Porque eu vejo meu marido falando, como assim? Olha a propaganda lá, você que tem acima de 40 anos e quer voltar a ser alguma coisa. E assim, nunca é uma pessoa fazendo surf, fazendo não sei o quê. Não, e o coitado tá sempre com disfunção erétil, Aí reparou? aí ou sem cabelo, é só isso. É isso. Então assim, você fala pra mais... Ô, Paulinho, desculpa. Bullying. Ô, Paulinho, eu te dei um presente hoje, Paulinho. Mas eu acho uma pena também, porque os rapazes são retratados a partir de uma certa idade como disfunção erétil e sem cabelo. Eu falo, gente, calma lá. E deve ser destruidor você se enxergar na publicidade como essa figura. Sim. Né? Então, eu sinto muito para os rapazes que também vivem em outro patamar, em outra situação, essas ideias de que a idade te limita numa atividade sexual, que te limita numa atividade capilar, que tudo isso a gente resolve, vamos lá. Mas o grande barato é que as amarras, as paredes, estão na nossa cabeça. Ah, mas o sistema, o mercado é outra coisa. Outras tantas pessoas vivem livres. É você que ainda não libertou. Então, minha sugestão é que você comece a repensar o que você quer e vai. E o outro acha, o problema é do outro. Mas a opinião do outro é do outro, não é você. Então, começa a limpar essas coisas, a vida fica tão mais fácil. E aí, sim, coisas começam a acontecer. Mas, como diz muito bem a Fabiana, você tem que caminhar. E eu sempre falo isso, precisa caminhar. Vai andando. Pra onde? Às vezes você não sabe, mas caminha. Porque pelo menos você gera movimento, que eu acho que é o mais importante. E beijo para todos os meninos. Fabiana, o seu boom, por favor. Nossa, depois de tudo isso aí, boom. Acho que resumindo o que eu falei, assim, concordo com vocês, eu acho que tem que ter movimento. Para mim, minha vida é movimento, eu só conheço minha vida em movimento, né, com movimento, e eu acredito que a gente fazendo um movimento, as coisas vão fluindo. É aquela história, dá o primeiro passo que o universo coloca o chão embaixo. Mas se você não dá o primeiro passo, o universo não entende que você realmente quer alguma coisa. Então você tem que dar sinais. Não adianta você pedir para Deus, coitado, Deus deve ter uma lista tão grande de cada pessoa, porque a pessoa pede e fica lá, né? Então assim, pede para Deus, ele vai te ajudar, e eu acho que sem fé, eu acredito muito nisso, a gente não consegue muito nada, né? A fé da espiritualidade, de você ter fé que você realmente vai conseguir, tem que se colocar em movimento, tem que fazer tem que querer, tem que ter essa vontade, essa motivação. Não tá bem? Fala com alguém, fala com um amigo, vai fazer uma terapia. Hoje tem terapia com preços acessíveis. É tão bom a gente, eu faço terapia há 40 anos, assim, é bom a gente conversar com alguém, a gente trocar ideia. E tudo bem a pessoa não tá bem. Às vezes ela fala, poxa, Fabiana, mas eu não tenho essa motivação que você tem, eu não tenho essa... Então vai procurar ajuda. Será que você tinha e você perdeu? Se você tinha e você perdeu, vai procurar ajuda, vai ver o que está acontecendo, porque isso pode melhorar. Claro. Não necessariamente você precisa ficar naquele lugar, mas também, mesmo fazendo terapia, cuidando da saúde mental, vai ter que ter um movimento seu. Né? Somos protagonistas das nossas vidas aqui na Terra. Sim. Então cada um teve a chance, e olha, às vezes a gente perde uma chance, às vezes você fala, caramba, vem uma segunda chance e você também fala, mas agora também não deixa de aproveitar as oportunidades e as possibilidades que aparecem. Eu amo segunda-feira. Todo mundo detesta segunda-feira, eu amo segunda-feira. Segunda-feira tem um monte de coisa para acontecer, 1000 possibilidades, 1000 oportunidades, mas você precisa querer realmente que alguma coisa aconteça com você de bom. E não pense na sua idade, faça o que você tiver que fazer na sua vida sem pensar na sua idade.
racionalizar muito faz a gente envelhecer mais rápido. Concordo. E faltou uma dica de qualquer uma de nós. Assista F My Brain. Claro, pelo amor de Deus. Aqui, ó, vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. ó, Muito tcharam. bem. Tcharam. E com esse brinde... Aos 150 anos. Aos 150 anos. Subiu a régua. Gente, por favor. E se você ficou até o final, muito obrigada. Comentários super bem-vindos, troca de histórias deliciosas. Compartilhe. Você sabe, um monte de gente ao seu redor que precisa ouvir essa história. Então compartilhe também. Onde? Por onde? Aonde? No YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. Será que o ponto eu bato aqui também? Podia ser futuramente. Então vamos fazer. A Nath bate, essa é a oportunidade da Nath. Vai. Chegou esse Atenção dia. ao Instagram, @FMy.brain. É uma diversão absoluta. Gente, um beijo pra vocês. Quinta-feira que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Beijo. Fuck My Brain. Fuck My Brain.